Muito obrigado, doutor Werner. Você é meu velho adversário. E amigo. Mas eleitor. Muito obrigado, doutor Werner. Professor Flávio Cutzi, por favor. Não, posso falar, ex-vereador de Porto Alegre, ex-deputado, mas acho que é professor de todos aqui. Por favor, Flávio. Oi, boa noite a todos. Não sabia que o Werner ia dar o seu depoimento, mas foi formidável. Assim, algumas indiscrições, mas estava excelente. E exatamente. Não, eu queria realmente, a figura do Marco é alguém não somente muito amigo, como fez um percurso extraordinariamente interessante. Muitos, depois da sua morte, muitos intelectuais da Argentina, da esfera latino-americana, escreveram quase imediatamente, além de com muita emoção, por tê-lo acompanhado ao longo das suas atividades, como o quadro político para a política internacional mais importante que o Partido dos Trabalhadores teve. Todos davam o seu depoimento no sentido de lembrar, né, não só suas qualidades humanas, como suas qualidades intelectuais, quanto o intercâmbio que tantas vezes, ao longo da América Latina e com esses intelectuais, ele havia constituído e, ao mesmo tempo, irrigado, né, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade. De fato, é muito comum, não aqui, não seria o caso, e com as pessoas que estão aqui, os companheiros, aqueles elogios que muitas vezes são excessivos, né, depois que perdemos alguém. Mas nenhum deles seria excessivo, nesse caso, porque ele representa, e o Werner lembrou bem, até do ponto de vista de etapa, né? Ele representa, além de toda, enfim, a sua trajetória, que muitos conhecem, ele representa um pouco o percurso, né, entre a geração de 64 e depois de 68, que fez, eu digo, percurso no sentido de que conseguiu, com grande talento, qualidade, capacidade crítica, atravessar esses períodos mais duros, né, nos combates às ditaduras aqui no Chile e, inclusive, circular é uma palavra menor, mas ter ligações permanentes. O Tarso lembrou bem isso, quando depois no Chile, né, ele se integra ao MIR, que era uma organização extraordinariamente importante naquele período da implantação do governo Allende e das tensões que isso veio a trazer e dos desafios com o golpe do Pinochet. Ele representa muito esse percurso, quer dizer, ele, em nome do MIR, passa a fazer uma representação importante na Europa, buscando solidariedade, e a partir disso vai ser uma coisa interessante que acabou acontecendo. O seu percurso como militante de esquerda lhe deu conhecimento e trânsito especial depois com quadros e personalidades e lideranças que depois, em seus países, etc., tinham convivido com ele. Quando ele passa a fazer também a representação institucional do PT, além do Celso Amorim na sua esfera de ministro, isto conta muito. Assim, eu acompanhei pouco, não muito de perto, mas algumas situações estive com ele quando isso se dava, o que menos que um aspecto anedótico, errático, era exatamente uma espécie de fruto, né, e de continuação nesse terreno, que é da geração dos anos 60 e que, digamos, me produz esta admiração. Quer dizer, como ele é um dos exemplos que conseguiu, com sobras, né, transitar daquela etapa para as novas circunstâncias que passamos a disputar no Brasil com o Partido dos Trabalhadores, e de alguma maneira se transformou num pensador importante do partido e num quadro de referência para algo que exatamente nesses dias, né, como
tão nítido e foi recordado claramente pelo Tarso, nestes dias, né? Neste momento político, nesta regressão brutal, né? A política internacional, que foi uma marca sua e bastante odiada pela direita, pela sua qualidade e pela seu progressismo indiscutível, e pela compreensão dos laços de solidariedade que são imprescindíveis em todas as lutas nossas e nos países que somos próximos, ele teve uma grande capacidade, como é conhecida de todos, no sentido de, digamos, de alguma maneira, irrigar um pouco o seu presente e os seus desafios com o saber que ele adquiriu e a experiência com o tempo. O que eu ia dizer, e fiz uma pequena volta aqui, me confundi, é exatamente a marca fortíssima e diria, sem ser muito adjetivo, imponente, né, do que ele ajudou a construir como política internacional nesse momento da mais profunda e completa traição do Brasil, da mais profunda destruição do país, que eles estão vendendo imediatamente tudo, né, com uma celeridade que não nos é surpreendente, e nesse sentido também sempre escreveram colunas de diferentes comentaristas, sempre que podiam, né, criticavam e atacavam a figura do Marco Aurélio, e onde cada ataque desse era podia se considerar assim, uma medalha à qualidade da política internacional nossa, da política do governo Lula e da política que ele, Marco Aurélio, ajudou a constituir. Então, em primeiríssimo lugar, eu acho isso. A gente tem uma tendência, e partilho isso com o Werner, de, em circunstâncias como essa, a gente... um pouco a ideia de hoje, mas eu me lembro que eu quis escrever rapidamente, depois da sua morte, um texto, e eu me dei conta que, mais do que questões gerais da sua história e do que ele produziu e criou, e de certa maneira simboliza melhor do que ninguém nesse terreno internacional, eu me dei conta que eu ia começar muito falando, tem que cuidar e começar a falar de mim, que fizemos isso, fizemos aquilo, etc. Mas tem uma história que que eu acho que é imperdível, mesmo que eu tenha sido o protagonista. Eu era um jovem ingresso na Faculdade de Filosofia, e o Marco Aurélio, que tinha sido um dos presidentes da UNE, éramos ambos ele já era do Partidão, e me procurou. Ele tinha alguma informação que meu pai era comuna, esse tipo de coisa, e me procurou na faculdade. Que é um episódio estranhíssimo, mas a minha resposta é um troço patético, mas interessante. Ele chega para mim e diz: olha, Flávio, nós estamos querendo aqui organizar o partido na faculdade, que eram diferentes cursos e tal, e eu era muito inexperiente. Aí ele disse: não, nós sabemos que teu pai era do partido e tal. E aí eu pergunto, que já anunciava um mínimo de critério que eu teria mais adiante, eu não sei se muito. Eu digo assim: mas Marco Aurélio, qual é a linha? Eu fiquei pela linha. E aí ele disse que não, a linha é que nós temos uma aliança com a burguesia nacional, e porque o imperialismo tem tais características, e a burguesia, frente à pressão do imperialismo, pode ser uma aliada nossa. Coisa que eu achei naquele momento, ninguém é perfeito. Mas aí ele me diz isso, e a resposta minha é que ele sempre me telefonava, de vez em quando passava aqui, ele me telefonava. A frase era essa, eu digo: mas isto vem de encontro aos meus interesses. Que é uma coisa... Aí de vez em quando ele me telefonava, muitos tempos depois, ele disse assim: eu estou lhe telefonando para ver se isto vem de encontro aos seus interesses. E ficou muitas vezes, mas foi uma coisa muito importante, e de alguma forma, quer dizer, ele que me recrutou, né? E deu no que deu, né? Então, mas eu até ia dizer isso, eu pensei, não pode ser mal entendido isso, né, do ponto de vista da nossa leitura do passado. Então, as circunstâncias que, digamos, enfim, o professor estava fazendo agora, ao longo de muito tempo, uma biografia sobre mim. E eu estava tentando, ele entrevistou o Marco, mas de minha parte eu estava tentando impedir que isso acontecesse. Porque eu disse assim: ele vai fazer 5 piadas e 5 deboches, e não sei bem como vai ficar, mas na verdade fiquei contente pelo seu depoimento, e fico realmente muito triste porque
acho também, sem verborragia e retórica, que a história dele, né, é uma história extraordinária, né? Ela é, ali, do Julinho para frente, uma história que se confunde, numa certa medida, com a história de lutas da América Latina, se confunde, no melhor dos bons sentidos, com a história da construção do PT, se confunde com uma proximidade, né, do Lula, no sentido de haver sido, como foi depois da Dilma, uma espécie de referência que ajudava, do ponto de mais do que uma assessoria, era uma ajuda para compreender determinadas circunstâncias. E sei que muitos desses sociólogos latino-americanos e tal, eu mesmo pessoalmente, quando nos encontrávamos de tempos em tempos, todos diziam a mesma coisa: quando é que tu vai fazer a tua biografia? Quando é que tu vai fazer o teu depoimento sobre essa história singular, potente, e que seria de alguma maneira uma história dos nossos tempos e uma história da nossa avanço como geração em todos os terrenos, e desse período onde vários países da América Latina, como nós, pudemos, de certa maneira, levar adiante e construir, com muita honra. É isso que eu queria dizer do Marco. Obrigado. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera.